Mas eu sei e respeito muito a postura determinada, inquestionável. Talvez nós, que somos da base do governo, questionemos menos a posição de Vossa Excelência do que pessoas do seu próprio partido, que talvez não deem a Vossa Excelência o respeito pela atuação determinada, competente e fiel que Vossa Excelência tem ao PSDB, nós reconhecemos. Então, esse é um pressuposto. Mas, com todo respeito a Vossa Excelência, nós temos versões sobre o que se chama de mensalão. Eu gostaria, pelo menos, de ouvir de um líder importante do PSDB, como Vossa Excelência é, como é que Vossa Excelência vê, como é que Vossa Excelência entende uma outra versão. Eu, particularmente, gostaria muito que o senhor Marcos Valério falasse para a nação, porque certamente ele não traria mais uma versão, ele traria talvez a realidade dos fatos. Porque, segundo me consta, aí é a nossa versão, segundo consta para uma parcela da imprensa brasileira, essa história de mensalão não começou com o PT. Essa história de mensalão, esse esquema de Valério Duto, esse esquema de financiamento ilegal para cobrir contas de partidos políticos, de Caixa 2, começou em Minas Gerais com o PSDB, com o PFL, e tendo à frente o mesmo Marco Valério, que agora foi jogado aos leões por aqueles que ele ajudou a governar o Brasil. Então, se Marco Valério falasse, e se ele via falar, seria muito bom para o Brasil. Eu sempre tive um respeito enorme pelo presidente Fernando Henrique, e queria concluir essa parte que, generosamente, Vossa Excelência me permite que faça. Eu tenho um respeito enorme pelo presidente Fernando Henrique, maior, volto a repetir, do que alguns do PSDB têm por ele. Estão trazendo agora porque estão afundando suas candidaturas e recorrem ao presidente Fernando Henrique para cumprir um papel que eu acho nada nobre na eleição. Mas, enfim, certamente, se o Marco Valério falasse, nós íamos sair desse faz de conta no país, dessa hipocrisia. Eu posso estar exagerando no termo, mas é, de certa forma, uma hipocrisia. Se desmembra e se tira do Supremo o mensalão do PSDB. O do PT tem que ser julgado, mesmo que não seja o fórum adequado para o julgamento, mas é do PT, tem que ser ali. Não tem problema. Eu não estou aqui passando a mão em cima de erros do PT. Os erros que o PT cometeu, ou que alguns dirigentes do PT cometeram, tem que ter um posicionamento e agora está na mão adequada, está na mão da Justiça. Não retiro isso. Vossa Excelência me conhece e sabe. Então não estou querendo apagar algo que é real. Eu só queria ter um comentário de Vossa Excelência para concluir sobre o mensalão do PSDB e do PFL, que deu origem a esse esquema criminoso que hoje o Supremo julga, lamentavelmente, com os alunos mal aplicados do PT, que foram tentar reproduzir um modelo que os profissionais do PSDB de Minas Gerais tinham implementado com seu Marco Valério e, lamentavelmente, erraram. E é bom para o Brasil, porque o melhor para o Brasil é que se saia dessa hipocrisia de que a campanha é limpa, mas que tem alguns na política que são corruptos e outros que não são corruptos. Eu acho que o Brasil vive uma hipocrisia chamada financiamento de campanha. E tomara, com todo respeito ao Supremo, que o Supremo não se perca nas versões de uma CPI conduzida, dirigida pela oposição, que quase derrubou o governo do presidente Lula, mas que a gente possa aproveitar e que o Brasil saia maior. O PT pode sair menor, o PSDB pode sair menor. A política pode tirar lições desse episódio, mas o importante é que o Brasil não saia menor desse julgamento do mensalão. E para não sair menor, nós temos que nos prender à justiça. E, lamentavelmente, as versões estão mais vinculadas à injustiça do que à justiça. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas gostaria de ter um comentário, se Vossa Excelência já ouviu falar, se Vossa Excelência acha que tem algum fundamento, que foi com o PSDB em Minas Gerais que o Marcos Valério começou a implementar um esquema criminoso no Brasil, que agora leva o nome de mensalão do PT. Senador Jorge Viana, primeiramente, os agradecimentos pela forma elegante com que aparteias, sempre respeitosamente e com a qualificação que é inegável devemos atribuir
a Vossa Excelência de parlamentar competente. Senador, esse episódio a que Vossa Excelência se refere ocorreu em 98. E somente em 2005 ele se tornou do conhecimento público. A primeira indagação que eu faria é por que razão? Porque antes de 2005 o PT não denunciou esse eventual processo corrupto eleitoral ocorrido em 98 em Minas Gerais. Eu confesso a Vossa Excelência que, com a sinceridade com que me comporto sempre, sou obrigado a lhe afirmar que não tenho condições de avaliar esse episódio de Minas Gerais. Ele não passou pelo Congresso Nacional. Ele não foi investigado no Congresso Nacional. Ele apenas foi utilizado, habilidosamente utilizado por forças petistas para confundir a opinião pública brasileira. Não há paralelo entre os dois episódios. O mensalão investigado por uma CPI no Congresso Nacional é o maior escândalo de corrupção da história, no dizer de procuradores da República nomeados pelo presidente Lula. Tanto Antônio Fernando Sobrinho, que diz sofisticado e complexo esquema de corrupção idealizado por uma organização criminosa em nome de um projeto de poder de longo prazo, quanto as afirmações de Roberto Gurgel, que dizem tratar-se do mais atrevido escândalo de corrupção da nossa história. É esse escândalo que está sendo julgado neste momento. Mas eu indagaria também, se eventualmente ocorreu em Minas Gerais, no passado, escândalo de corrupção, o fato de ter existido lá justificaria nossa omissão agora, a nossa complacência, a nossa conivência e a cumplicidade com o escândalo do mensalão que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Não, em hipótese alguma. Nós queremos sim que o mensalão seja julgado e condenado. E que Vossa Excelência, inclusive, convoque o povo do seu estado e do Brasil para destruir esse modelo perverso que deu origem ao mensalão. Para destruir esse modelo. Não é possível alimentar esta cultura política do atraso, de que é possível governar apenas se instalar um balcão de negócios para cooptar partidos, reduzindo a oposição a números limitados, como ocorre hoje no Brasil. A menor oposição da nossa história. Hoje, a menor oposição da América Latina. Uma oposição menor do que aquela que existe na Venezuela de Hugo Chávez. Em razão do modelo de cooptação desonesta que se implantou no Brasil, a partir do governo federal, e transferiu-se para estados e municípios, desqualificando a atividade pública brasileira. Excelência me permite, com a complacência do presidente, que se julgue, só debater, porque eu acho que Vossa Excelência está trazendo um tema da maior importância, que é a falta de uma reforma política. Eu gostaria de poder opinar um pouco. Exatamente. Que se julgue aquilo que Vossa Excelência quer que julgue. Eu não tenho condições de julgar. Não participei de nenhuma investigação a respeito. Apenas surpreendeu-me o fato daqueles que trouxeram à baila este acontecimento tardiamente não terem assumido a responsabilidade de determinar a sua investigação no momento adequado. As versões que se sucedem, elas são desonestas exatamente porque não houve a investigação. Então, que se aguarde que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário julgue no momento adequado. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, confundir um fato com o outro fato. Este fato que o Supremo julga hoje é historicamente o mais escandaloso da República.
nós não podemos minimizá-lo. A comparação não é apropriada. A comparação que se deseja reduz a níveis de inferioridade o mensalão que está sendo julgado pelo Supremo e que alcança índices de gravidade sem precedentes na história do Brasil. Mas eu, com satisfação, já que o presidente nos permite, extrapolando o meu tempo, eu concedo a Vossa Excelência mais uma parte. Senador Álvaro, nobre líder do PSDB nessa casa. Vossa Excelência, quando aprofunda um pouco mais, ajuda aqueles que estão em casa a entender um pouco melhor. Se nós não tivermos, de fato, uma reforma política nesse país, se nós não discutirmos claramente financiamento público de campanha, nós não vamos ajudar o nosso país a sair dessa situação de quase quem ganha o governo fica refém da construção do que se chama de base de apoio político. E essa história também começou com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o governo do partido de Vossa Excelência. O presidente Fernando Henrique Cardoso, para governar, teve que fazer uma aliança à direita. E foi questionado por isso. E ficou com sua biografia questionada por isso. Mas o Brasil, lamentavelmente, a estrutura política que criamos, ela não permite que se ganhe um governo e se governe. Tem que se fazer composição política. O chamado governo de coalizão, que quem inaugurou foi o PSDB. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, caro senador Álvaro Dias, que nós não podemos dar dois pesos e duas medidas. Ora, se a origem desse esquema de financiamento ilegal de partidos e de pagamento de dívidas de campanha de partidos tem origem em Minas, com Marcos Valério, com o PSDB, com o PFL, isso não é invenção do PT. Vossa Excelência falou muito bem, começou em 98. O chamado mensalão do PT é de 2005. São 7 anos depois. E também não é uma coisa fictícia. Existe um processo, estava no Supremo e misteriosamente foi desmembrado e retirado do Supremo. Agora nós temos um julgamento de pessoas que o Supremo não é o fórum de julgamento delas. Mas, olha, eu sou daquele, senador, como Vossa Excelência, que tudo que se faça para o Brasil enfrentar a corrupção, eu sou a favor. Tudo que se faça para que o Brasil fique melhor e para que fique à altura do espaço que ele está conquistando no mundo e junto à sociedade brasileira, eu sou a favor. Eu só não acho que seja adequado nós trabalharmos com faz de conta. Claro que está misturado nesse processo agora de questionamento do presidente Lula a véspera de uma eleição. Daqui a 2 semanas tem uma eleição. Tem disputa entre PT e PSDB. E, de novo, alguns veículos de comunicação do Brasil estão a serviço não da democracia, mas com o enfraquecimento da oposição, eles se arvoram em porta-vozes. Mais do que isso, em senhores da verdade. E colocam. Vossa Excelência perguntou muito bem, mas por que não foi denunciado em 98, no processo da denúncia do Marcos Valério com o PSDB e PFL, naquela época que tinha esse nome? Ora, no Ministério Público Federal tinha uma pessoa apelidada de Arquivador-Geral da República. Mas não houve a denúncia. Foi o nosso partido, foi o presidente Lula que libertou o Ministério Público dessa pecha. A gente prefere sofrer uma injustiça do que praticar uma. Então eu concluo a parte só dizendo a Vossa Excelência, se o Brasil soubesse dos 2 mensalões que não tem reparo, tem que ter punição para quem esteve metido num e quem esteve metido no outro. Mas, senador Álvaro Dias, entre a cópia mal feita, que hoje está sendo julgada, e o original, eu fico com o original. E o PSDB tem as suas digitais no mensalão original desse país, que aprofundou o país num sistema de financiamento que foge da legislação. E digo mais, eu sou do estado do Acre, senador Álvaro Dias. Custou 200 mil moedas o voto da reeleição aprovada nesse Congresso. Provada e comprovada. Mas, lamentavelmente, naquele tempo, o Brasil ainda estava mais atrás que está hoje. Feliz, os brasileiros estão vivendo o país de hoje, que questiona tudo e todos. Mas, lamentavelmente,
Não dá para quem acobertou, não dá para aqueles que criaram o esquema de desvio da verdade, agora quererem dar lição de moral para o Partido dos Trabalhadores. Se não querem respeitar o PT pela história que tem, respeite pelo menos pela história que o PT construiu no governo desse país. Agora, todo e qualquer governo está sujeito a deslizes, a ter problemas sérios. E quem desviou-se do caminho da ética, da honestidade, da moralidade, tem que ser julgado e, se condenado, no caso julgado, condenado, punido. Estamos de acordo com isso. Só não estamos de acordo de que a gente possa fazer essa satanização do PT e do governo do presidente Lula quando isso não reproduz os fatos. Entre a cópia mal feita por alguns, eu prefiro original feita com competência pelo PSDB de Minas Gerais.